Então, hoje a gente vai falar sobre uma pergunta simples que aparece aqui de vez em quando, aqui no Instagram, né? Que é uma pergunta bem direta, bem simples. Alguém que casa não querendo ter filhos tem nulidade nesse casamento? É uma pergunta simples, direta, né? E vamos responder aqui, mas antes, escreve aí, manda para os outros, a gente precisa fazer esse canal crescer, beleza? Bom, o que acontece? Não querer ter filhos significa que você está não querendo usar de uma finalidade do casamento, do sacramento do matrimônio. A geração e educação da prole, a gente pode fazer um vídeo só sobre educação, mas vou falar hoje só sobre geração. A geração e educação da prole é uma finalidade do sacramento do matrimônio. Sendo uma finalidade, é um fim, é algo que tem que ser buscado sempre, tá? Se você usa algo com um fim, com uma finalidade diferente do que ele foi feito, você está deturpando a finalidade daquele objeto, daquela coisa, daquela ideia, daquele sacramento, no caso aqui, tá bom? Então você não pode excluir essa finalidade, tá? Então, não, uma pessoa que casa querendo não ter filhos é uma pessoa que casa para quê? No final das contas. Eu caso para poder conviver com outra pessoa. Não precisa você casar para poder conviver com outra pessoa. Eu me caso para poder dar satisfação social. Eu preciso nem ficar comentando sobre isso, né? Satisfação social. Você está usando o sacramento do matrimônio para uma satisfação social. Eu me caso porque eu tenho um sonho de entrar com vestido de noiva, de ter a filmagem, ter a fotografia, ter festa. Outro motivo que eu não preciso nem comentar, né? E vocês podem ir puxando pela memória aí que tem um monte de gente que vocês conhecem assim, né? Infelizmente. E às vezes até vocês mesmos, né? Cuidado. Mudem a concepção. Não estou falando que o casamento de vocês tem nulidade, não, pelo amor de Deus. Estou falando só que vocês precisam mudar essa concepção. O casamento não é isso. O casamento não tem problema você ter filmagem, você ter fotografia, você ter vestido de noiva, você ter tudo isso. A questão é que isso não pode ser o principal, tá? Essa não pode ser a prioridade. A primazia está no sacramento, e por causa do sacramento você está feliz, você quer filmar, você quer fotografar, você usa um vestido melhor, que é o vestido de noiva, você tem festa, certo? Então é isso. Mas voltando à questão dos filhos, se você não pode, naquele momento, ter filhos, não se case, tá? Porque o casamento, ele existe para isso também, tá? Não é essa a única finalidade, mas o casamento existe para isso, certo? Antigamente, no outro código, existia até uma questão de casamento existe prioritariamente para isso. Hoje se entende que não é prioritariamente para isso, até porque tem casais que não podem ter filhos, tá? Mas o casamento existe também para isso, e é uma das prioridades do casamento, é uma das finalidades do casamento. Se você casa não querendo ter filhos, você casa para quê? Você casa para poder ter relação sexual com o seu esposo, com a sua esposa, sem ninguém encher a paciência, sem ninguém encher o saco? Você casa para poder ter aval da igreja para poder ter relação sexual? Você casa para poder sair de casa? Você casa para poder ter todas essas satisfações que eu falei, né? Social, pessoal, familiar? Vocês estão vendo que todos esses motivos deixam o sacramento de lado, né? Todos esses motivos deixam o sacramento escanteado. Todos esses motivos não são motivos para que um sacramento seja realmente um sacramento. As pessoas não estão buscando o sacramento aí. Elas estão buscando uma satisfação, elas estão buscando a festa, elas estão buscando tudo isso aí que nós falamos, tá? Então, a abertura à vida, querer ter esses filhos, né? Buscar esses filhos, não excluir esses filhos que Deus lhes conceder, faz parte da finalidade do sacramento do matrimônio, e por isso é um dos critérios, inclusive, para questão de nulidade matrimonial. É possível que um casamento seja nulo porque houve exclusão dos filhos, seja uma exclusão total, parcial, ou seja, uma exclusão temporal. Tá? Então, eu não vou entrar em detalhes do que cada uma aqui nesse vídeo, porque é um vídeo curto. Mas inclusive, um capítulo de nulidade, uma possibilidade de nulidade do casamento. Mais uma vez, para não deixar problema aqui, né, nem caraminhola na cabeça de ninguém,
Mas se você está casado e tudo mais, você está casado, continue casado, não se preocupe com o negócio de nulidade, tá? Você está casado, continue aí, você está casada, continue aí, não se preocupe com esse negócio de nulidade, só mude a sua concepção de ver as coisas, inclusive essa questão dos filhos, mas não se preocupe com nulidade, tá? Nulidade só existe depois de um processo judicial que declarou essa nulidade. Então, o seu casamento é plenamente válido. Não preocupa com isso. Eu estou te passando uma informação da igreja, da doutrina da igreja, que o casamento existe com esta finalidade, dentro de outra finalidade que é o bem dos cônjuges. Tá? Então, esta é uma finalidade do bem dos cônjuges. É sempre bom deixar muito claro que a nulidade não existe por si só. Ela só realmente existe depois do processo tramitar, de ter uma sentença declarando nulidade e tudo mais. Tá? Então não se presume nulidade matrimonial, principalmente quando estão juntos. Né? O consentimento continua, estão juntos, querem continuar juntos, então não inventa coisa, não cria minhoca na cabeça aí não. Tá? Mas é preciso que dentro do casamento estejam sempre abertos aos filhos. Tá? Existe a questão do espaçamento justo? Existe. A gente pode fazer um dia um vídeo só sobre espaçamento justo, apesar que já tem alguns aí que comentam sobre isso. Mas a gente pode fazer só sobre isso um dia. A questão é preciso estar aberto aos filhos. Casar falando, não quero filho nenhum, ou eu quero um, eu quero dois, ou eu quero só um gato, um cachorro, isso não funciona. Não é assim que é o pensado o sacramento. O sacramento não foi pensado para isso. Certo? Acredito que englobei o que precisava aí nesse vídeo. Mas qualquer coisa, coloca aí as mensagens aí, comenta, tal, né? Além de compartilhar, escrever, essa coisa toda, mas comenta aí, porque essa situação gera muitas dúvidas, tá? Gera um punhado de dúvidas, porque a nossa sociedade hoje não pensa assim. Socialmente as coisas não funcionam desse jeito. Então nós estamos indo na contramão desse ser social, né, desse pensamento social. Então é preciso a gente compreender a fé que a gente professa, para que a gente não entre nessa loucura do dia a dia, nessa loucura social de ideologia e de pensamentos de todos os tipos que vão sempre contra a doutrina da igreja. Beleza? Então, até mais. Não esquece de comentar aí, compartilhar, fazer toda essa coisa. Até mais.